Olá, amores! Tia Vânia voltando aqui para mais um momento de aula, tá bom, meus amores? E agora nossa aula será de ciências, certo? Vamos relembrar o que a gente estudou ontem. Ontem em ciências nós estudamos sobre a diversidade dos seres vivos, lembra? Pois é. Estudamos que existem seres vivos em todo o planeta, né? Em todos os lugares, né? Em todos os ambientes, certo? E hoje a gente vai estudar, continuar falando sobre os seres vivos, mas sobre os animais, tá certo? Vamos estudar sobre as características dos animais, tá certo? Então eu gostaria que você ficasse ligadinho aí e acompanhasse a leitura, né, junto comigo. É muito importante que você leia o conteúdo, tá certo? Até para você exercitar a sua leitura é importante, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, junto comigo. E aí, agora você vai abrir o seu livro na página 9, tá bom? Porque a explicação e a atividade vai da página 9 a 13, tá bom, crianças? Vamos lá? E aí, preparados? Vamos lá. Na página 9, nós temos aí as características dos animais, tá certo? Que diz o seguinte: assim como existem animais muito diferentes, porém alguns deles apresentam características semelhantes. A forma e a cobertura do corpo, o tipo de locomoção e de alimentação, por exemplo, são algumas das características que nos ajudam a agrupá-los. Estão relacionadas com os ambientes onde os animais vivem, certo? Então, é assim, os animais eles são classificados por grupos, tá certo? Geralmente os grupos daqueles que rastejam, né, que são os animais, os répteis, os grupos dos animais que andam de acordo com a locomoção de cada um, do grupo dos animais que voam. Também eles podem ser classificados pelo tipo de comida que cada um come, tá certo? O grupo daqueles que comem somente plantas, né, a vegetação, que é o grupo dos vegetais, os vegetarianos, que são os herbívoros. Eles também são classificados por grupos de os carnívoros, que são os que comem carne, e também os onívoros, que eles se alimentam tanto de carne quanto de vegetal, tá certo? Então, os animais, eles foram classificados assim por grupos, certo? Para melhor compreensão, porque há uma diversidade muito grande de animais, né? Isso, e cada um tem uma característica diferente ou não, certo? Tem alguns animais, como a gente viu aí na abertura, que eles têm têm características semelhantes, como a cobertura, né? A cobertura do corpo, né? Vários animais têm escama, né? Na cobertura do corpo. Tem animais que são semelhantes porque a cobertura do corpo tem pelos, certo? E assim por diante, entenderam, meus amores? Então, dando continuidade ainda na página 9, nós temos aí como se locomovem, né? Tem aí o modo de locomoção, a forma de locomoção de alguns animais, tá certo? E aí, vamos ver aqui é um grupo que ele foi classificado, né? Como eles se locomovem, tá certo? Vamos ler comigo. Eles possuem a forma do corpo e estruturas que permitem o seu deslocamento nos mais variados ambientes. Uns se deslocam pela terra, outros pelo ar e alguns no ambiente aquático. Os membros usados para a locomoção são variáveis quanto à forma, número e tamanho. Animais aquáticos, como os peixes, os golfinhos e as baleias, têm nadadeiras. Animais terrestres, como as aves e os morcegos, possuem duas pernas e asas. Alguns animais se locomovem com as quatro pernas, como a capivara e o cachorro. Existem animais que não possuem membros locomotores, como as serpentes. Então, a gente tem várias formas aí. Os animais, eles são classificados na forma como eles se locomovem. Tem um grupo dos que rastejam, né? Isso, dos que andam na terra, né? Os que vivem na terra. Também eles falam aí o grupo dos aquáticos, são os animais que vivem na água, né? Isso. E aí no seu livro você tem a ilustração dos animais. Temos aí uma serpente, né? Na primeira imagem.
que ela possui pernas, né? Ou não possui pernas e se locomovem. Elas rastejam, né? Isso, verdade. Temos também na imagem B o caracol, né? Que também é um animal que rasteja, né? Se locomove rastejando, né? Temos na imagem A, mais abaixo, nós temos aí o canguru. Como é a locomoção do canguru, gente? O canguru, olha só o que ele está fazendo aí na imagem. Ele está saltando, pulando, né? A forma que o canguru, ele se locomove, tá certo? Também temos outro animal aí que se locomove, pulando, saltando. Quem é? É os sapos. Os sapos também, eles saltam, eles pulam, eles não andam e nem rastejam. Eles pulam, né? Certo? E aí, nós temos aí outro grupo, que é o grupo dos animais que se deslocam porque eles pelo ar, porque eles possuem asas para voar, né? Isso que é o caso aí da borboleta, né? E da arara. Olha só. Então, os animais, eles são classificados por grupos, tá certo? E aí eles têm características, eles podem ter características semelhantes ou diferentes, tá certo? E as características é como ele é, tá certo? Ok, meus amores. Continuando, falando sobre a locomoção dos animais, nós temos aí na página 10 outro grupo, né? Que são as tartarugas, né? Você tá vendo os peixes, né? As tartarugas, elas têm o quê? Elas usam as patas, né? Para nadar, tá certo? É como se fosse um reminho, né? Ela usa as patinhas dela para nadar, né? Enquanto o peixe e os golfinhos, eles usam o que eles têm nadadeiras também, tá certo? E as nadadeiras dos peixes, né, são os órgãos responsáveis pela locomoção dele na água, tá certo, meus amores? E agora é com você, certo? Preste atenção. E você, o que você acha? É uma atividade, já é a primeira atividade aqui, tá certo? Como vimos, as espécies de animais deslocam-se no ar, na terra e na água, não é isso? Alguns podem se deslocar tanto em em um meio quanto no outro. Os patos, por exemplo, deslocam-se tanto na terra quanto na água, né? A diversidade de formas de locomoção entre os animais é muito grande e está relacionada às suas necessidades. Assim também como o pato, ele se locomove tanto na água quanto na terra, tem também o jacaré. O jacaré, ele se locomove também na terra e também na água, não é isso? Então, agora é a sua vez. Observe a imagem e responda. Por que os animais locomovem-se? Aí você vai observar essa imagem, tá bom? Essa imagem aí que tem no seu livro. E aí você vai escrever com suas palavras por que os animais se locomovem, tá certo? Aí você escreve aí um pequeno texto aí de acordo com essas linhas, tá certo? Dando sua opinião. Tá certo, meus amores? Só que ainda não terminou, porque a gente vai agora ver a cobertura do corpo dos animais, tá certo? Na página 11. O corpo dos animais é revestido por diferentes estruturas que podem apresentar funções variadas e necessárias à sobrevivência de cada animal, tá certo? Observe as imagens, a qual animais elas pertencem. Observe as imagens, aí você vai dizer qual animal ela pertence. Na imagem A, gente, você observa o quê? Você acha que essa imagem aí da A representa que animal? Ela voa e é colorida. Na imagem B, temos aí outra imagem, são a parte do corpo de um animal. Você acha que animal é esse? Isso aí é pelo, né? É pelo, né?
E aí, na imagem C, você tem outra pele, tá certo? Outra cobertura de animal. Acho que você já sabe que animal é esse também. E no D, você tem outra cobertura de animal, tá certo? Então, vamos lá. Você descobriu já? Pense aí. Vamos lá. Na imagem A, nós temos aí o que? As penas, essas penas coloridas e belas são da arara, né? Isso, a arara, ela voa, né? E as aves, elas têm penas, tá bom? As aves, em geral, têm penas. E aí, na imagem B, né? Aí nós temos os pelos, tá certo? Na imagem B, nós temos pelos, tá certo? De mamíferos. Temos aí o da onça pintada. A onça pintada, não é isso? Na imagem B, que são os pelos. Na imagem C, o que que você vê? É a escama. São escamas de quê? Escama dos peixes. E na imagem D, nós temos aí a cobertura de uma tartaruga, né? Que é dura, o casco duro, de répteis. Daqueles répteis são animais que rastejam, tá certo? Pronto, dando continuidade, além de penas, pelos e escamas, o corpo dos animais podem ser revestido por cutícula, por conchas calcárias, por carapaça e outros tipos de revestimentos, que além de proteger, ajudam a manter a temperatura corporal, impermeabilizam, auxiliam na locomoção e na atração de passeiros, por exemplo, tá certo? E aí é o tipo de cobertura, certo? Os animais, eles podem ter as coberturas de penas, pelos, escamas, cascos, né? Que é o caso das tartarugas, desculpas, jabuti, né? Todos eles têm um casco assim meio duro. Também o caranguejo, né? Pois é. E aí, vamos falar agora, vamos aprender um pouco sobre a alimentação de cada um, que eu já dei início lá na introdução, tá certo? Sobre a alimentação. Como já vimos, os animais obtêm a energia de que precisam, alimentando-se de outros seres vivos. Eles apresentam diferentes maneiras de conseguir seu alimento e possuem características relacionadas ao tipo de alimentação, certo? Aí você vai observar essas fotos. As fotos a seguir mostram alguns exemplos das características que animais carnívoros e herbívoros apresentam. Vamos lá, relembrando o que a tia Vânia falou lá na introdução. Os animais herbívoros, eles comem o quê? Você lembra? Acho que você sabe, que você já aprendeu isso lá no ano passado, na salinha do 2º ano. Então, os herbívoros, para relembrar, são os animais que se alimentam de plantas, vegetal, tá certo? Os animais carnívoros já está dizendo tudo. São os animais que se alimentam de carne, não é isso? E os onívoros, né, se alimentam tanto de carne quanto de vegetal, de plantinhas, tá certo? Ok? E aí nas fotos nós temos alguns animais, né? Os animais carnívoros, em geral, apresentam garras, né? Os animais carnívoros, né? Os que comem carne, né? Geralmente apresentam garras, que são as unhas grandes, tá certo? E também bicos fortes, né? Para poder ele segurar a presa, porque esses animais que se alimentam de carne, eles são animais selvagens, né? E ele precisa ter garras e dentes fortes, né? Bicos ou dentes fortes para poder ele agarrar a presa, tá certo? E também dentes fortes e afiados para capturar suas presas, não é isso? Os grandes herbívoros, como os bois, os cavalos, as zebras e as girafas, possuem dentes lisos e achatados, olha só. Legal, né? Dando continuidade, certo? Na página 12, sobre os animais, a alimentação dos animais. A forma do bico
das aves e o tipo de aparelho bucal dos insetos demonstram o tipo de alimentação desses animais. Observe, temos aí 6 animais, né? E aí tem a característica de cada um aí na legenda, tá certo? Ok, aí você vai ler as características de cada um. Por exemplo, bicos em forma de pinça facilita a dieta onívoro do bem-te-vi. O bem-te-vi, ele é onívoro, quer dizer que ele come o quê? Carne e vegetal, né? Então, ele tem bicos longos e línguas compridas, que permitem ao beijar a flor, certo? E também, o beija-flor, ele tem o bico, né, bem longo, né, para beijar a flor e alcançar o néctar das flores, certo? E também outra característica é bicos fortes e curtos, como o dos periquitos, que ajudam a quebrar frutos e sementes, que é os que os periquitos eles comem muitas sementes, né? E tem que ter bico forte para poder quebrar as sementes duras, né? Isso. Então, logo no grupo de baixo nós temos aí os insetos, certo? Aí você observa aí esses insetos, temos aí, né, variações no aparelho bucal, conforme o tipo de alimento, por exemplo. Temos aí o sugador de mosquito, o lambedor nas abelhas e o mastigador nos besouros, né? Que é a forma, tá mostrando aí a boca dele, o bico, a boca, tá bom? Tá certo? Então, tá dando essas características. E agora, mais uma vez, é com você, porque você tem mais uma atividade aí, tá bom? As aves não possuem dentes para ajudar a triturar e a processar os alimentos em partes menores para facilitar a digestão. Mas, como você sabe, elas podem se alimentar de grãos e de sementes. Nesse caso, como esses alimentos são triturados antes da digestão? E aí, o que você acha? Você vai escrever sobre isso com suas palavras, tá certo? De acordo com essas informações. Tá bom, meus amores? Escreva aí umas linhazinhas falando sobre isso, tá certo? E aí, na página 13, nossa outra atividade, nós temos aí, você vai precisar de um dicionário, pesquisar, tá bom? Você pode pesquisar também na internet, né? Se você não tiver um dicionário em casa. Você vai pesquisar, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou ler aqui o enunciado, certo? E você vai prestar atenção. Uma mesma parte do corpo pode ter formas diferentes em animais diferentes. Desenhe cada uma das partes do corpo listada a seguir. Gente, essas frases aí é relacionada a representa o modo de ser, modo de falar de algumas pessoas, de algum jeito de falar, tá certo? Da gente. Por exemplo, pé de cabra. Para você fazer essa atividade e desenhar o que tá pedindo, ele quer que você desenhe um pé de cabra. Você vai pesquisar no dicionário, vai na internet mesmo, o que é um pé de cabra. Depois que você souber o que é um pé de cabra, você faz um desenho representando. Depois, um pé de moleque. Que eu saiba, pé de moleque é aquele doce que a gente come, parece um bolinho, né? Mas aí você vai pesquisar para você saber se é isso mesmo. E aí você desenha. E o pé de boi, o que é um pé de boi? Vai pesquisar aí que é um pé de boi. E aí você vai desenhar esse pé de boi aí. Pé de galinha. Pé de galinha também se costuma dizer que é pé de galinha, né? Quando aparecem as rugas no rosto da gente, as pessoas dizem, eita, um pé de galinha no rosto, sabia? Pois é, mas aí você vai pesquisar o que quer dizer essa expressão pé de galinha, tá bom? Porque na verdade isso daí, aqui são expressões, tá bom? Que eu saiba, pé de galinha se relaciona quando a gente tá com ruga no rosto, né? As pessoas dizem, olha o pé de galinha, não é isso? E tem também o pé de pato. Pé de pato que eu saiba é aquele calçado, né? Que as pessoas usam para nadar. O surfista usa muito, né? Isso para nadar, parece um pé de pato, tipo um sapato, né? Que é usado na água, né? Para mergulhar.
Na verdade, quem usa é os mergulhadores, né? Confundir com o surfista, é os mergulhadores. Tá certo? Então, aquilo dali é um pé de pato. Mas, de qualquer forma, você precisa pesquisar, tá certo? Essas expressões. E aí, de acordo com a sua pesquisa, você vai desenhando aí, ok? Além disso, os nomes das partes do corpo podem ser usados para designar objetos e circunstâncias muito diferentes. Em grupo com os colegas, procure um dicionário o significado das expressões e responda. O que elas significam? Gente, é uma atividade em grupo. Você não é preciso, se você está em casa fazendo essa tarefa, você não precisa fazer, tá bom? Até porque essa atividade aqui é para fazer em grupo, né? E no momento, nem na sala de aula a gente está podendo fazer atividades em grupos por causa do distanciamento. Aí esse item A fica a seu critério. Não vou cobrar. B. O significado dessas expressões no dicionário correspondem à ilustração que você fez. E aí, o significado das expressões, você já foi lá no dicionário, já pesquisou as expressões. E aí, é verdade aqui com o que a tia Vânia falou também? E aí, você responde aí sim ou não, tá bom? C. Quais delas são coisas, né? Quais dessas expressões? Se refere a essas expressões aí que você desenhou. Quais delas são nomes de plantas, animais e objetos? E quantas representam qualidades ou modo de ser? Quando você pesquisar, você vai saber se pé de cabra se refere realmente a um pé da cabra, do animal, ou se é um objeto. Aí você vai escrever, tá certo? O pé de moleque, quando você pesquisar, você vai saber se refere essa expressão ao pé de um moleque, uma pessoa, uma criança, ou se é um objeto ou é uma coisa de comida. Para mim, pé de moleque é comida. Aí você escreve, tá certo? Ok, meus amores. Então, essa é a nossa atividade de ciências. Não deixe de ler o conteúdo para melhor compreensão e leitura, tá bom? Giovânia vai ficando por aqui com essa mensagem. O Senhor da criação te ama de montão. E eu também, viu, baby? Tchau.